Estúdio Irmãos de Fé. Irmãos de Fé. Pregando a palavra verdadeira. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Estou aqui com o presbítero Dalmo. Nós gravamos um vídeo ali, uma live. Agora mesmo foi bênção. Benção pura. Bênção pura. Já vou começar com as perguntas aqui no novo página do Facebook da igreja, Caminhando com Jesus. Amém. E aqui eu vou fazer umas perguntas para o Dalmo. Sim. A primeira pergunta é: como foi o início da sua caminhada com Jesus? Bom, o início tem as dificuldades, né? Até a gente aprender a respeito Na verdade, o início, assim, tem que ser uma busca, né, de conhecimento. Só que nem eu falo com minha esposa, nós comentamos sempre, o quanto que Deus foi generoso por nós, sabe? Deus tem sido e foi generoso, assim, no começo. E sempre, eu falo até nos dias de hoje, a vida da gente sempre tem luta. E eu acho que a luta não é para nos derrubar e nos vencer. A luta é para nos fortalecer. Como no início também eu tive bastante luta, mas o que mais preocupava é que antes, no início, a gente não sabia lutar. Hoje, através da palavra de Deus e um pouco mais de conhecimento, a gente já olha como as lutas diferente do que olhava no início. No início você queria meio que desesperar, né? E esperava que ia vir só coisa maravilhosa. Aí porque nós não desistimos, agora nós aprendemos a lutar contra as coisas difíceis, né? Sim. Mas eu sou muito grato a Deus por permitir eu conhecer o Senhor Jesus. Por ele, como a palavra fala, não foi nós que escolhemos ele que nos chamou, né? Ele que nos escolheu, né? E eu sou grato a Deus por isso. Eu lembro até hoje, irmão, eu estava na fazenda, né? Sempre trabalhando em fazenda. Eu aplicava veneno à noite e eu tinha um pendrive sertanejo e apareceu um certo no meio da gravação, gravou um louvor do Fernandinho. O Fernandinho gravou aquele louvor, Todas as Coisas do Fernandinho. E eu lembro que eu estava trabalhando à noite, eu colocava para ouvir e repetia aquele louvor. E daí eu comecei a orar. Daí eu comecei a fazer compromisso com Deus. Falei, se o Senhor quer mudar minha vida, se o Senhor quer me leva até uma igreja que o Senhor quer que eu vou adorar o Senhor, me dê um carro, pedi um carro para Deus. E Deus me deu o carro. E daí Deus me deu um carro não muito bom, o carro estragou. Daí Deus me deu outro carro melhorzinho e assim eu e minha esposa começamos a vir e se apegar às coisas de Deus, né? Eu lembro daí quando a minha irmã Marli, ela já era através dela, né, que Deus usou ela para nos trazer para a presença de Jesus. Ela lá em Antônio João, ela já era convertida, né? Ela me convidou para ir na igreja. Eu tinha combinado com ela de ir na igreja. E daí, isso ela me convidou de tarde, lá depois do almoço, né, de tarde ali. Daí quando estava chegando a hora de ir pro culto, eu recebi um convite para ir longe, em outro lugar, porque ia ter cerveja, ia ter bebedeira. E como eu era do mundo, eu falei, vou lá, né? Eu esqueci daquele compromisso que eu fiz com a minha irmã de estar indo visitar a igreja dela. E a minha irmã ficou triste, falou bem triste comigo, mas você tinha combinado de ir na igreja comigo. E eu falei, é verdade mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de fazer minha palavra voltar para trás, sabe assim. Tem que ser certo quando a gente fala assim, né? Então, eu peguei e falei pra minha irmã, então eu vou ir. E daí foi um momento que
eu nunca tinha ouvido Deus falar através da vida de uma pessoa, não acreditava, daí através da vida da pastora Ana, lá de Antônio João, Deus usou a pastora Ana para falar comigo, falar da promessa dele para minha vida. E eu comecei a dar ouvido às coisas de Deus. Não foi fácil, igual no tempo de hoje, assim, não é fácil as coisas. A caminhada com Jesus, ela não é fácil, mas ela é gratificante você conhecer, saber que o Senhor Jesus, ele faz tudo pelo seu servo, pelos seus filhos. Ele faz coisas impossíveis se tornar possível. O amor dele é tão imenso que ele fala assim, que ele é o bom pastor, ele dá vida para as ovelhas. Então, imagina assim, o que Jesus não pode fazer por nós, o que ele não quer fazer por nós, porque se ele foi capaz de dar a sua própria vida, né, para nos tirar do pecado e nos garantir, nos dar um lugar ao céu, um lugar de volta a Deus, né. Então, ele foi desse jeito. Daí eu fui lá, Deus usou a pastora Ana, falou comigo e eu já vim diferente daquela viagem que eu voltei para fazer. Eu estava num plantio, estava eu e o irmão Rafael. Eu conversando com o irmão Rafael, contei para ele, né, que eu tinha se convertido, tudo, tempo depois já tinha se batizado, tudo. Daí convidei ele para nós vir numa igreja de Maracaju, nós não tinha ministério. Daí, uma indicação de uma amiga da minha esposa, nós viemos para vir num lugar e nós chegamos lá onde nós estamos hoje, que é na Manancial de Vida, onde Deus usou também o pastor João ali para estar falando conosco das promessas e nós fomos se apegando ao Senhor e daí logo depois o irmão Rafael também se batizou e nós estamos nessa caminhada aí. Mas foi só bênção, né, irmão? Assim, livramento, bênção, coisa que Deus fez, sabe? O agir de Deus, assim. Eu falo assim, eu não faço por merecer o que Deus já fez por mim, sabe? Eu assim, falar tudo que eu necessitava, assim, muitas vezes, eu não falo que é fácil, você, por exemplo, você necessita de um carro, de uma casa. Eu penso, Deus tem o poder para te abençoar com isso, Ele é abençoador por isso, Ele faz você prosperar. E eu nunca pensei que um dia eu ia conseguir ter um carro bom, uma casa, assim, sabe? Pra gente ser pobre, trabalhar, eu nunca ganhei bem, assim, sabe? As pessoas acham que a gente ganha bem, eu nunca fui de ganhar, eu nunca fui de exigir também. Eu sempre fui assim, talvez eu não mereça ganhar bem, talvez eu não faça por onde eu ganhar bem, sabe? E eu nunca fui desse jeito, sabe? De exigir, mas ao início da caminhada, até hoje eu acho que ainda a gente tem que aprender muito ainda, e até hoje parece que ainda a gente tá no início ainda, sabe? Mas é isso aí. É isso que eu... Tem outra pergunta? Tem 3 perguntas. Senão eu vou ficar respondendo só uma a vida toda. Ali você já respondeu lá. Quem te apresentou a Jesus? Minha irmã Marli, né? Minha irmã Marli que levou eu até a igreja, né? Através da vida dela. Ela já tinha se batizado e já estava firme na presença de Deus e nós fomos. Ali, ó. O que Jesus representa para você e sua família? Jesus é o meu Senhor, né? É o meu mestre. Ele significa, para mim, algo que eu não consigo nem expressar com palavras. E é como se eu nasci para Ele. Como se Ele tivesse me feito para ser para Ele. Que a minha vida teve até um momento que eu não estava na presença dEle. Mas a partir do momento que eu o conheci, eu fico pensando, me dê força, Senhor, para nunca cometer a loucura de sair da tua presença, sabe? Porque eu acho que se a gente sair da presença do Senhor Jesus, a gente tá fora de si, a gente tá louco. A gente vai abandonar a vida para querer as trevas, a morte, a gente vai abandonar a luz para querer as trevas, abandonar a vida para querer a morte, porque a palavra fala que o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, é como se a gente estivesse fora de si. Eu falo, irmão, não sei se o irmão também pensa assim, antes da gente conhecer Jesus, porque ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. Se a gente não conhecer Jesus na vida da gente antes, é como se a gente era um zumbi. Sim. A gente não tinha, a gente vagava para lá e para cá como se fosse um zumbi.
Depois que você conhece Jesus e entende o que é o plano de Deus, a vida com Deus, você já começa a ter outra pessoa, parece, morando em você. Não é mais aquela velha criatura, é outra criatura, é outro ser. Andava vazio, né? Andava vazio. Isso, andava vazio, andava sem direção. Sem direção. Hoje não, hoje temos a direção, né? Ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos esse caminho que é ele, a sua palavra, o seu comportamento, o que Jesus pregou, o que ele falou, vai ser para a vida eterna, né? Isso que eu penso. Qual que é o outro? A última você pode contar um testemunho, uma bênção, um livramento que Deus... Eu tive livramento assim de moto mesmo. Uma vez eu passei a noite, eu já estava indo à noite na BR e eu andava, eu era moleque demais, não tinha noção de perigo, nada, dava muito louco na moto, né, acelerar demais. Eu passei a 140 no meio de um monte de capivara na BR. Eu lembro que tinha só um vãozinho para passar em meio de duas, assim, eu consegui passar assim. Foi. E eu falo que foi um livramento aqui lá, eu falo que Deus teve misericórdia de mim. E outro foi de moto também, uma vez que eu tava vindo numa estrada e saiu um homem numa carroça e eu tava todo acelerado naquela motinha. E ele saiu um homem numa carroça, eu tava nos 120 mais ou menos, de moto, num terrão, e saiu um homem numa carroça e atravessou na minha frente. Foi o quanto eu tirei um pouquinho pro lado assim, ainda bem que ele não parou a carroça, ele continuou atravessando a estrada. Eu consegui tirar assim, sabe? Eu falo que Deus livrou, sabe? Deus fez aquele homem continuar, não se assustar e brecar o cavalo ali. Senão eu ia entrar naquela carroça, poderia estar morto, né? Mas eu falo que isso daí foi um grande livramento, né? E fora aqueles que a gente nem percebeu que Deus livrou a gente, Sim, né? verdade. Cada um que Deus livra, né? A misericórdia de Deus é infinita, né? Eu fico pensando, irmão, eu sou grato a Deus demais por Ele ter apresentado essa vida com Jesus, sabe? Porque aquilo que eu vivia antes de conhecer o Senhor Jesus, aquilo lá não era a vida. Aquilo lá era como se fosse um zumbi mesmo. E a pessoa só percebe isso quando ela conhece Jesus. Porque se ela não conhece, ela questiona e fala, eu tenho Deus, eu tenho Jesus, e na verdade não tem. Não tem, só vai ter mesmo e conhecer. É como fala, os que são conhecem os que não são. E ainda fala, eu sou filho de Deus. Então, a pessoa fala assim, porque cria uma expectativa de todo mundo quer ser filho de Deus, mas assim, só é aqueles que o aceitam, né, como seu Senhor, né? Verdade. Como Pai, né? E ele não é tipo algo que você coloca ali e deixa num canto sem ação nenhuma. Sim. Que você vai lá de vez em quando e se ajoelha e pede as coisas. Não, ele é direção, ele é vida, ele é caminho. Tem que se seguir de uma forma dele, não da forma da gente, né? É isso aí então, irmão Dalmo. Amém. Essas foram as perguntas. E para você que não conhece o canal, a página do Facebook lá, segue, curte, compartilha. E esse aí, eu faço as perguntas para a pessoa que estiver lá do outro lado, para ter uma noção. Como é o início da nossa caminhada de Jesus. Antes de conhecer Jesus, eu já sabia quem era Jesus, o que ele podia fazer na minha vida. Eu tive muitos livramentos na minha vida. Quase fui morto. Uns bandidos que o patrão deu carona lá. Graças a Deus. Deus pegou aquele companheiro lá que tava caçando arma. Caçando arma ali na mochila. Pra atirar em você. Outro dia deu uma entrevista lá na rádio, lá, sei lá quem deu entrevista lá, foi lá. Falou assim, nós só não matamos aqueles dois lá porque o homem acelerou o carro e eu não achei a e Deus pegou ele, não achou. É verdade, livramento. E mesmo assim a gente conta as pessoas, elas dão risada, né? Acho que foi pouco, mas se tivesse sido morto ia ver que realmente poderia acontecer, né? Mas
Graças ao livramento do Senhor não aconteceu. Não aconteceu. E eu estou aqui, né, para contar, né? É isso aí, mano. Sendo usado por Deus, né? É isso aí, amados. Esse foi mais um vídeo, mais um vídeo, né? Mais um vídeo. Vou gravando. E vai ter muito mais esses vídeos. Não vamos deixar mais de fazer as lives, né? Porque Não pode parar não. pode parar, porque Deus Não ele, é tempo de parar. Né? porque Deus ele cobra. É, Cobra. E se a gente parar, aí a coisa pega. É. Amém? Esse foi Amém. mais um vídeo e que Deus abençoe abençoe a todos. todos.